Eu tinha 10 anos quando o carro saiu da estrada. Não tem como fazer essa frase soar menor do que é. Eu sei que deveria ter mais contexto antes, mais construção. Mas é exatamente isso que aconteceu. Eu tinha 10 anos, era julho. Meu pai dirigia numa estrada que ele conhecia de cor, e o carro saiu da estrada. Pronto. Meu pai saiu andando. Minha mãe saiu com o pulso quebrado e um corte na sobrancelha que nunca cicatrizou completamente. Ainda dá pra ver a marca quando ela franze a testa. Eu fiquei presa no banco traseiro com a porta amassada e uma pancada na cabeça que os médicos ficaram 3 dias tentando classificar entre moderada e grave dependendo de qual deles estava de plantão. Fiquei inconsciente por 3 dias. Tenho 32 anos agora. Sou professora. Minha filha de 6 anos dorme no quarto ao lado enquanto escrevo isso, e tem noites que eu fico parada na porta ouvindo a respiração dela e pensando que se aquela noite de julho tivesse ido de outro jeito eu não estaria aqui ouvindo. Isso ainda me pega de surpresa às vezes. Mesmo depois de 22 anos. Nunca fui boa em falar sobre isso. Não por vergonha. Aprendi a conviver com o que aconteceu de um jeito que já não dói da mesma forma. Mas porque cada vez que eu tento colocar em palavras alguma coisa escorrega. Fica menor do que era. Fica parecendo outra coisa. Então preferi ficar quieta por muito tempo. O problema é que silêncio tem custo. Fui aprendendo isso aos poucos, nas conversas que poderiam ter sido mais próximas e não foram, nas perguntas que engoli porque não queria abrir o assunto, no peso específico de carregar algo enorme sem poder dividir com ninguém. Então aqui está a tentativa. A noite era quente do jeito que julho fica quente no interior. Aquele calor que não vai embora mesmo depois que o sol se põe, sobe da terra, fica no ar, você sente na pele mesmo com a janela aberta. Estávamos voltando da casa da minha avó. Eu estava no banco traseiro quase dormindo, com o cinto colocado porque minha mãe não negociava cinto, olhando pela janela sem ver nada de verdade. Tinha o cheiro de terra úmida vindo da fazenda ao lado da estrada. Isso eu lembro. Não lembro do animal na pista. Não lembro do desvio. Não lembro do momento em que as rodas perderam o asfalto. Tem o cheiro de terra e então tem outro lugar. O primeiro corredor apareceu sem aviso. Não tem como descrever a transição porque não teve transição. Tinha o banco traseiro com o estofado bege desgastado. Aquele estofado que eu conhecia de cor de tantas viagens, e então tinha o corredor. Como virar uma folha. Você vira e está no outro lado. O corredor era feito de luz. Não iluminado. Feito. Como se a luz fosse o material de construção em vez de ser o que permite ver o material. Não ofuscava. Não pedia que você desviasse os olhos. Tinha uma temperatura que eu ainda não sei descrever adequadamente. Não era fria. Não era quente. Era certa. Como se o ambiente soubesse exatamente o que eu precisava naquele momento e tivesse se ajustado. Isso ainda me parece estranho de dizer. Mas é o que foi. E no corredor tinha outras. Não eram estranhas. Eram eu. Versões de mim que eu reconhecia sem saber como, não pelo rosto, não pelos traços. Por algo mais fundo do que isso. Como reconhecer a própria caligrafia numa carta sem ver a assinatura. A primeira estava um pouco à minha esquerda. Havia algo nela mais acostumado a dividir espaço, uma desenvoltura que eu não tinha, aquela timidez específica de filha única que eu carregava sem saber que carregava. Era eu, mas uma eu que tinha crescido com mais gente ao redor. A segunda estava mais à frente e havia perdido alguém. Não sei quem. Essa parte não chegou com clareza. Mas o peso estava lá no jeito que ela se movia, mais deliberada, mais consciente de cada passo. Aprendi a reconhecer esse tipo de peso muito depois, quando a vida me ensinou o que luto realmente faz com o corpo. A terceira era a que eu fiquei olhando mais tempo. Havia menos nela. Não menos no sentido de incompleta, menos no sentido de que alguma coisa que as outras carregavam ela não carregava. Menos camadas. Menos do peso que a vida vai instalando sem perguntar se você quer. Ela parecia mais próxima de algo que as outras versões, inclusive eu, havíamos nos distanciado sem perceber. Ela olhou de volta para mim. Com um reconhecimento que não era surpresa.
Como se soubesse que eu olharia. Não falamos. Nenhuma de nós. Havia alguma coisa circulando entre a gente que não precisava de palavra. A consciência compartilhada de que éramos a mesma coisa em configurações diferentes. Que os caminhos que cada uma havia tomado eram paralelos, mas nunca idênticos. Como olhar para espelhos que mostram o que você poderia ter sido. O estranho é que não doía. Eu esperaria que doesse. Ver versões de mim que haviam perdido pessoas que eu não perdi, que haviam ganhado coisas que eu não ganhei, eu esperaria sentir falta, sentir perda. Não sentir. Só reconhecimento. Um tipo de afeto que não precisava de história compartilhada para existir. Ficamos lá por um tempo que não sei quantificar. O tempo naquele lugar não funcionava como o tempo funciona aqui. Não era mais devagar nem mais rápido, era simplesmente diferente. Havia o suficiente de tudo o que precisava acontecer. E então o primeiro corredor começou a dar lugar para o segundo. O segundo corredor tinha uma direção. Isso era diferente. O primeiro era neutro. Você podia olhar em qualquer direção, podia ficar parada, não havia orientação implícita. O segundo tinha. Havia algo à frente e a arquitetura inteira do espaço inclinava suavemente naquela direção. Eu estava sozinha. As outras versões de mim haviam ficado no primeiro corredor. Sem despedida, a transição aconteceu de um jeito que não incluía despedida. Elas simplesmente não estavam mais lá. E isso não causou ansiedade nenhuma porque havia uma sensação clara de que o que precisava acontecer ali já havia acontecido. Havia algo à frente que eu não conseguia ver com clareza. Mas sabia que estava lá. Com aquela certeza que não vem de evidência, vem de antes da evidência. Tipo saber que o sol existe num dia de nuvem fechada. Não porque você vê, porque não tem outra explicação para a luz. Comecei a caminhar em direção a isso. Não foi decisão. Foi mais parecido com água descendo uma superfície levemente inclinada. Sem esforço. Sem resistência. O movimento correto naquele espaço. Quanto tempo caminhei, não sei. O que estava à frente nunca ficou mais nítido. Era como se a proximidade lá funcionasse por uma dimensão diferente da distância física. Eu me aproximava de um jeito que não era espacial e que não tenho como descrever melhor do que isso. E então chegou. Não foi voz. Não foi mão que me parou. Não foi barreira. Foi mais interno do que tudo isso, mais parecido com uma certeza que chegou formada de dentro do que com algo recebido de fora. Ainda não. Duas palavras que não foram palavras. Com uma suavidade que não era negação. Não era proibição. Era informação. A informação de que havia algo incompleto. Não como falha, como o simples fato de que um processo havia começado que ainda não havia chegado onde precisava chegar. Como uma frase que termina no meio. Não porque quem estava escrevendo errou. Porque tem mais para escrever. Parei de caminhar. Não foi difícil. Não houve a sensação de estar sendo privada de algo que eu queria. Parar parecia tão correto quanto caminhar havia parecido. Voltar parecia correto também. Era como se o lugar soubesse o que era necessário e eu simplesmente concordasse. Fiquei parada por um momento. E então o terceiro corredor. O terceiro era o mais silencioso. Não o mais curto, não tenho como medir isso. Mas o mais quieto. Os dois anteriores tinham atividade, mesmo com toda a calma daquele lugar. O primeiro tinha as outras versões de mim e tudo que aquele reconhecimento movia. O segundo tinha o movimento, a direção, a chegada daquele ainda não. O terceiro tinha só luz. E um silêncio que não estava esperando nada. Não era o silêncio antes do começo. Não era o silêncio depois do fim. Era um silêncio que existia por si mesmo. Que não era intervalo entre duas coisas, era uma coisa. Fiquei nele. Não faço nada além de dizer isso porque não tem mais o que dizer. Eu estava lá e estar lá era suficiente de um jeito que nunca repliquei completamente em nenhum momento da vida que veio depois. Tem momentos que chegam perto. Algumas manhãs de domingo. Um minuto depois de colocar minha filha para dormir e ficar parada no escuro ouvindo a respiração dela.
Alguns momentos em meditação que nunca duram tempo suficiente. Perto. Nunca igual. E então o banco traseiro voltou. O estofado bege. A porta amassada. A dor chegando como se tivesse estado esperando com paciência. As vozes dos meus pais chegando de muito longe, de um lugar que havia ficado muito atrás de onde eu havia estado. Acordei 3 dias depois. Minha mãe estava do lado esquerdo com o pulso enfaixado e os cortes em diferentes estágios de cicatrização. Meu pai estava do lado direito com a expressão de alguém que passou 3 dias refazendo os cálculos de como tudo poderia ter sido diferente. A dor de cabeça era o primeiro plano de tudo. Difusa. Onipresente. Cada estímulo custava. Não contei sobre os corredores naquele momento. Não tinha vocabulário. Não tinha energia. E havia algo em mim que sabia que aquela história precisava de tempo antes de ser contada, que dita antes da hora ficaria menor do que era, e que menor do que era o mesmo que perdida. Então fiquei quieta. Por 4 anos. A recuperação em casa foi longa e não foi em linha reta. Dias em que eu parecia completamente normal para quem olhava de fora. Dias em que a cabeça não sustentava a atenção por mais de alguns minutos sem que a dor voltasse. 6 semanas fora da escola. Minha mãe tirou licença, ela nunca havia feito isso antes por nenhum motivo, e mesmo com 10 anos eu entendia o que isso significava. Passei muito tempo na varanda. Não por tristeza. Por uma necessidade de silêncio que não havia existido antes com aquela força. Eu havia sido uma criança barulhenta, que precisava de gente ao redor, que achava o silêncio entediante. Depois do acidente, o silêncio ficou necessário de um jeito diferente. Como água. Minha mãe me encontrou lá numa tarde e ficou me observando por um momento. Perguntou no que eu estava pensando. Disse que estava vendo. Ela sentou do meu lado e ficou vendo também. Ficamos quase 1 hora na varanda sem dizer nada, o sol descendo, a sombra se movendo devagar pela calçada, o barulho distante da rua. E foi um dos momentos mais completos que tenho memória de ter vivido com ela. Não precisamos dizer nada para que fosse completo. Contei para ela quando tinha 14 anos. Não foi planejado. Veio numa conversa que havia começado sobre outra coisa e chegou num ponto onde eu reconheci que havia chegado a hora. Não sei explicar melhor do que isso. Tinha um momento certo, e quando ele apareceu eu o reconheci. Contei tudo. As outras versões de mim. A terceira com aquela leveza que eu ainda penso às vezes. A direção do segundo corredor. O ainda não. A quietude do terceiro. Minha mãe ouviu sem interromper uma vez. Ela tem essa qualidade, ouve de um jeito que não está pensando na resposta enquanto você fala. Está lá no que está sendo dito. É raro. Herdei só parcialmente. Quando terminei, ela ficou em silêncio. Por um tempo que não foi desconfortável. E então disse: "Que bom que você voltou para completar." Não perguntou o que era incompleto. Não tentou encaixar numa explicação. Não ficou aliviada de um jeito que precisava compartilhar em voz alta. Disse só isso com uma simplicidade que ainda carrego. Chorei. Não de tristeza. De alívio de um tipo que eu não sabia que estava esperando. 4 anos carregando aquilo com a consciência de que havia algo que precisava ser dito e sendo recebido sem diminuir. Ela ficou com a mão na minha até eu parar. Não disse mais nada sobre o assunto naquele dia. Não precisou. Meu pai soube muito mais tarde. Quando eu tinha 26 anos. A gente sempre teve uma relação mais difícil. Não por falta de amor, tem. Mas tinha uma dificuldade de acesso mútuo que levou anos para começar a se resolver e que tem sua própria história que não cabe aqui. Quando contei para ele, eu havia assumido que a pragmaticidade dele encontraria resistência no que eu tinha para dizer. Meu pai é um homem de soluções concretas. De causa e efeito. De coisas que podem ser verificadas. Não encontrou resistência nenhuma. Ele ouviu. Ficou em silêncio depois. E então disse que havia algo que nunca havia me contado sobre a noite do acidente. Disse que no momento em que o carro bateu, no fragmento de segundo antes de tudo acontecer rápido demais para ver,
Ele havia olhado pro banco traseiro e visto meu rosto. A expressão que havia visto, ele nunca havia conseguido nomear adequadamente. Havia ficado com ela desde então. Perguntei que expressão. Ele ficou quieto por um momento. Então disse: parecia que você já estava em outro lugar. Ficamos os dois em silêncio. Não disse nada. Não precisei. Ele havia dito o suficiente e eu havia dito o suficiente, e havia um entendimento entre a gente que não precisava de mais palavras para ser real. O que era incompleto. Ainda estou descobrindo. Não teve revelação. Não teve momento em que entendi tudo de uma vez. É mais um processo contínuo, a descoberta gradual de que há coisas que só fazem sentido quando você está presente para fazê-las. Sou professora de crianças na faixa dos 10 anos. Não sei se é coincidência. Suspeito que não. Mas suspeito é o máximo que posso dizer com honestidade. Olho para eles às vezes, para aquela faixa de idade, aquela mistura específica de curiosidade e vulnerabilidade e a sensação de que o mundo ainda não está completamente categorizado, e há uma consciência de que sei algo sobre o que existe no espaço entre um momento e o próximo. Não faço nada especial com esse conhecimento. Só fico presente de um jeito que espero que chegue até eles de alguma forma que não precisa ser nomeada para ser real. Minha filha tem 6 anos. Dorme no quarto ao lado enquanto escrevo isso. Há noites que eu fico parada na porta ouvindo a respiração dela. Aquele som específico de criança dormindo, aquela respiração regular, lenta, completamente confiante de que o mundo vai continuar lá quando acordar. É um dos sons mais completos que existem. Nesses momentos não preciso de mais nada além do que está lá. Ela é parte do que era incompleto. Não sei se é toda a parte, tenho a sensação de que o incompleto não tem conclusão definitiva, que é uma orientação mais do que um destino. Mas ela é parte. E estar presente para ela, de verdade presente, é a forma mais concreta que encontrei de honrar aquele ainda não. Os corredores às vezes voltam em sonho. Não como pesadelo. Como visita. A versão leve de mim do primeiro corredor aparece às vezes. Não falamos, nunca falamos, não é esse o tipo de comunicação que existe lá. Mas o reconhecimento ainda está lá. O mesmo de quando éramos as 2 meninas de 10 anos num lugar que não pertence a nenhum mapa. Acordo nesses dias com menos ruído entre mim e o que importa. Não sei o que ela está completando no caminho que tomou. Se tem um segundo corredor no percurso dela também. Se tem um ainda não que a trouxe de volta para onde ela está. Imagino que sim. Imagino que o ainda não é de todo mundo. Que o que cada um faz com ele é a única pergunta que realmente precisa de resposta. Não tenho certeza disso. Mas tenho a sensação. E depois de 22 anos, aprendi que algumas certezas chegam como sensação muito antes de chegar como compreensão. E que esperar pela compreensão antes de confiar na sensação é uma forma de desperdiçar tempo que poderia estar sendo usado para completar o que tem para ser completado. O banco traseiro tinha o estofado bege e a porta amassada. Do outro lado havia corredores de luz que não pertencem a nenhum lugar que eu conheça. Os dois são igualmente reais. Viver com os dois. É o que tenho feito desde os 10 anos. Tem uma pergunta que fica depois dessa história. Não sobre o que existe do outro lado. Sobre o que está incompleto do lado de cá. Essa menina de 10 anos voltou com o ainda não que ela ainda está respondendo aos 32. Sem drama. Sem revelação grande. Só continuando a completar. Talvez você também tenha um ainda não que carrega sem ter nomeado assim. Esse canal existe para essas histórias. As que não têm resposta pronta. As que ficam. Se faz sentido para você, inscreva-se e ative o sino. A próxima já está sendo preparada.